Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos bater um papo sobre Apocalipse? Vamos repercutir mais alguns aspectos dessa mensagem, ou das mensagens dos três anjos contida em Apocalipse 14, a partir do verso 6. Antes, porém, eu gostaria de continuar pedindo seu apoio no sentido de se inscrever ao canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, nos dê esse apoio, nos dê essa força. Se possível, seja membro da comunidade Caminho Livre. Acesse, ative aí o ícone do Seja Membro e contribua com R$ 6,99 por mês. Essa é uma forma que eu encontrei de pedir o seu apoio para que o nosso ministério de pregação do Evangelho continue. Esse valor não é para manter a TV Caminho Livre no ar. Nós já dissemos isso várias vezes, né? Você, quando aceita ser um membro da comunidade TV Caminho Livre, você contribui com R$ 6,99 por mês e isso nos ajuda a manter o meu ministério aqui, tá? Vocês sabem que estudar não é uma coisa fácil, livro não é barato, e a gente precisa estar sempre atualizado para que a gente possa manejar bem a palavra de Deus, né? Com autoridade, com sabedoria, com bom senso, com equilíbrio e com, evidentemente, lealdade ao texto. Então eu peço essa ajuda a você. Seja membro da comunidade Caminho Livre. Isso me ajudará aqui a manter o meu ministério de pregação do Evangelho, tá certo? Outra coisa, no site adventismo.com.br você tem vários conteúdos a respeito de assuntos diversos, assuntos variados. Você tem lá teologia, você tem as incoerências de Ellen White, você tem alguns fatos graves que acabaram prejudicando a imagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia enquanto uma instituição religiosa. E, enfim, você tem vários conteúdos que a igreja nunca disponibilizou para sua membresia. Não é do interesse dela fazer isso, né? Isso compromete a existência, inclusive, da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Coloca em xeque a própria existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acesse o site adventismo.com.br e saiba de tudo aquilo que a Igreja Adventista não quer que você saiba. Por que a gente faz isso? É porque nós queremos que você, que é membro da igreja, conheça um pouco mais a respeito da igreja onde você frequenta, a igreja que você defende, a igreja na qual você está, a igreja que, porventura, possa ter sido a igreja onde você nasceu, né? Você precisa conhecer a história da igreja, né? É sempre bom conhecer a história da igreja, certo? Para que você o quê? Para que você ande no caminho, no caminho da palavra de Deus. Para que você entenda de verdade o que é evangelho, o que não é evangelho, né? Como é que o plano da salvação se concretiza nas nossas vidas, né? Quando e onde esse plano foi elaborado. Inclusive nós estamos, ao estudarmos aqui a mensagem dos três anjos, nós estamos vendo isso, né? No último vídeo nós falamos muito sobre essa questão do evangelho eterno. Por que o evangelho é eterno? Porque ele foi concebido lá na eternidade, muito antes do mundo ser criado, de todas as coisas serem criadas, né? No princípio só havia Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não havia nada, né? Deus em sua dimensão santa, perfeita, harmônica. E aí quando Deus decide criar, evidentemente o Evangelho já estava na sua mente santa, né? Ele já havia elaborado isso, né? Mas como? Salvar o homem que ele haveria de criar do que? Se ele criou o homem perfeito, santo, harmonioso, né? Aí vem os arminianos e dizem, não, é porque através da sua presciência ele já sabia que o homem iria cair, por isso ele elaborou um plano antecipadamente, através da onisciência. Deus não determinou nada, não pré-determinou nada, ele não elegeu nada nem ninguém, mas ele soube desde a eternidade que o homem iria cair, e por isso ele elaborou o plano da redenção. É interessante isso, meus amados, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que evangelho eterno, ele se origina da mente de Deus.
Ou seja, houve um propósito, houve vontade, houve intenção, né? Intenção, vontade, propósito, de concretizar algo que Deus mesmo predeterminou. Deus não apenas percebeu ou previu que o mal acometeria a humanidade. Ele predeterminou isso. Ele predeterminou isso. Não é só uma questão de, como dizem os arminianos, presciência de Deus. Até nisso eles erram pelo seguinte: presciência é um conceito humano. É um conceito humano. Esse conceito nos chega através das profecias. É através das profecias que nós, seres humanos, adquirimos a presciência, essa ciência que vem de Deus. Deus não está no tempo, Ele está no sempre. Deus está fora do tempo. Nós, seres humanos, né, concebemos o tempo em 3 estágios: passado, presente e futuro. Deus está fora dessa estrutura temporal. Deus não pode se inserir dentro do tempo. Ele é Deus, tempo é a criação de Deus. Portanto, Deus tem onisciência. É aquele atributo incomunicável de Deus que permite a Deus conhecer de modo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, todas as coisas. Não há na dimensão de Deus passado, presente e futuro. Alguém pode dizer, bom, se não há presente, há o quê? Há o sempre. Deus está no sempre. Esse é o tempo de Deus, né? Eu estou dizendo tempo porque nós não temos palavras adequadas para poder caracterizar a dimensão de Deus. Nós temos que trabalhar com a nossa linguagem pobre, medíocre, tacanha, limitada, para poder tentar caracterizar aquilo que pertence a Deus, aquilo que é de Deus. Então nós temos tratado este Evangelho como algo que surgiu do propósito santo de Deus. Veja, mais uma vez eu bato nessa tecla. Deus não pressionou, não obrigou o homem a pecar. Os arminianos, os pelagianos, é que tentam impingir a nossa imagem com esta ideia. Isso é colocar palavras na boca de nós teólogos e estudiosos reformados. Nós nunca afirmamos que Deus obrigou Adão e Eva a pecarem lá no Éden. Nunca afirmamos isso. Não há essa história de Deus obrigar alguém a pecar. Agora, Deus é tão poderoso, Deus é soberano, que Ele tem o poder, Ele tem a autoridade de trabalhar com a mente humana. E é isso que Ele faz. Nós temos exemplos disso em toda a palavra de Deus. Deus trabalhando com mentes humanas de acordo com a sua vontade, para que estas mentes humanas cumpram um propósito determinado por esse Deus e exarado nas Escrituras Sagradas. As Escrituras estão aí. Elas estão aí, revelando-nos que há um propósito santo da parte de Deus. Propósito, e aí eu vou para o dicionário, o sentido da palavra propósito é intenção. Intenção de quê? De fazer algo, né? Projeto, desígnio, né? Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Veja o sentido amplo da palavra propósito. E onde é que eu encontro isso? Dentro do conceito de evangelho eterno. É muito simples, é só você ligar um ponto ao outro. Ora, se é eterno, vem de Deus. Se vem de Deus, é proposital. Deus não é um Deus que está à mercê das contingências da vida, do tempo, do homem. Quer ver? Vamos ler aqui alguns textos para comprovar o que eu estou dizendo. Primeiro eu quero que vocês leiam Colossenses. Abram comigo aí Colossenses. Capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve escondido
durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Este foi o mistério que ficou escondido, como diz o texto aqui de Paulo aos Colossenses, durante séculos e gerações. Este é o mistério. Que mistério? Cristo em vocês, ou seja, Cristo em nós. É interessante isso, porque muita gente não consegue conceber a importância, a amplitude e a profundidade desta doutrina. Que doutrina? A união de Cristo, a união mística de Cristo com o seu povo. Cristo em nós. Estamos em Cristo. Nós que cremos em Cristo, estamos em Cristo. E houve um propósito santo de Deus em determinar que isso se concretizasse. Olha Romanos capítulo 8. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se porém Cristo está em vocês. Permaneçam aí em Romanos 8. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Nós estamos tratando aqui de demonstrar a vocês o seguinte: o plano, o evangelho eterno, a essência do evangelho eterno é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. É Cristo em vocês, como diz Paulo aos Colossenses. Esse mistério que esteve escondido durante séculos. Desde a eternidade, Deus elaborou esse plano da redenção. Cristo em nós. Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em vocês. Cristo em nós. A essência do Evangelho está aqui, Cristo em nós. Por que Cristo em nós? Porque Ele era o único capaz de nos resgatar da condenação do pecado de Adão, que foi transferida para toda a humanidade depois de Adão. Nós estávamos condenados à morte eterna, à destruição eterna. Toda a humanidade. Imaginem, Deus criou o homem santo, perfeito, em harmonia consigo mesmo. E aí, Satanás no jardim do Éden sugere ao homem o pecado, o homem escolhe pecar, ou seja, submete a sua livre agência ao diabo. E aí o que acontece? Toda a raça humana é condenada. Deus teria que destruir toda a raça humana. Por que Ele não faz? Porque antes disso, muito antes, lá na eternidade, antes mesmo dele criar todas as coisas, ele elaborou um plano de resgate. Por isso que o Evangelho Eterno tem esse outro nome, plano da redenção. Redenção quer dizer o quê? É quando alguém paga o preço para resgatar alguém, um animal, uma coisa. É como se esta coisa já não pertencesse, ela antes pertencia a você, não pertence mais. Existe um credor por trás disso. E esse credor exige um preço para que você obtenha de novo aquilo que era seu. Nós não temos como pagar. Estamos condenados à morte, à destruição eterna. Como pagaríamos? A única forma de nós pagarmos a nossa dívida, nós pessoalmente pagarmos a nossa dívida com Deus, é morrendo, é deixando de existir. Então, para que o preço desta redenção, deste resgate, seja pago e nós continuemos vivos, era necessário que alguém assumisse a nossa dívida. Cristo em nós. Cristo assume esta dívida. E agora, quando eu creio em Jesus, eu estou em Cristo, você está em Cristo, nós, enquanto igreja, estamos em Cristo. E essa é a essência do Evangelho. Deus planejou isso, gente. Propositadamente, Ele planejou. Houve intento, houve propósito, houve plano, houve desígnio. É isso que está por trás do Evangelho Eterno. Leiam comigo Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
intenção, desígnio, plano, projeto. Todas as coisas contribuem para o bem, não de todas as pessoas da face da terra. Não é isso que o texto está dizendo. Todas as coisas convergem, contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus, só amam a Deus porque foram chamados eficazmente por Deus. Segundo o quê? Segundo o propósito deste mesmo Deus. Vocês estão entendendo? Houve um propósito, houve um desígnio, houve uma intenção santa de resgatar muitos dentre a humanidade caída, condenada ao pecado. É por isso que existe uma briga enorme entre reformados, calvinistas e arminianos. É uma briga que já se tornou secular. Porque os arminianos não conseguem conceber a ideia de que esse Deus soberano, ele, por uma razão que só pertence a ele, por um motivo que só pertence a ele, não irá salvar todos os seres humanos da face da terra. Deus teria o poder? Sim. A morte de Cristo seria suficiente para salvar toda e qualquer criatura da face da terra? Sim. Suficiente. Sim, seria suficiente. Mas por que Deus não irá salvar toda a criatura da face da terra? Isso pertence a Ele, é vontade secreta de Deus, Ele não nos revelou isso. As coisas que não foram reveladas pertencem a Ele. Não queira se intrometer com aquilo que não foi revelado. Arminiano não consegue entender isso. E arminiano vai tão longe porque diz assim, não, se for assim, então Deus não é amor, Deus não é justo. Como não, meu irmão? Como não? Você fica invocando e evocando o amor de Deus pelo fato colocando em xeque, evidentemente, o amor e a justiça de Deus pelo fato de Ele não salvar a toda e qualquer criatura da face da terra? Não se esquecendo que Deus, se Ele resolvesse destruir todo o ser humano, toda a humanidade que Ele criou, Ele seria ainda assim amor e justiça. O amor está sempre vinculado à justiça. O amor nunca está desvinculado da justiça. Amor e justiça estão em Deus, fazem parte do caráter santo do nosso Deus. Então, Evangelho eterno, a mensagem dos 3 anjos, essa mensagem que confronta a mensagem que a besta estará proclamando no mundo, através de quem? Do falso profeta, através da imagem que o falso profeta criará dessa primeira besta, exigindo a adoração de toda a humanidade à primeira besta. Então, a mensagem dos 3 anjos, nada mais é do que a mensagem do Evangelho, juntamente com a mensagem do juízo para todos os adoradores da besta. Juízo à Babilônia. Babilônia que está ligada à besta, que faz parte da confederação do mal, liderada pela besta, pelo anticristo. Então essa mensagem dos 3 anjos contidas em Apocalipse 14, a partir do versículo 6, onde nos é dito que um anjo voa pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar a todos os habitantes da terra. Esse é o chamado geral do evangelho. Todas as nações, tribos, línguas e povos ouvirão essa mensagem, essa proclamação de âmbito mundial desse evangelho eterno. E a essência do evangelho eterno é essa: temam a Deus, adorem a Ele, deem glória a Ele, porque Ele é o verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus, terra, mar e tudo o que neles há. Não adorem a besta. Todos os que adorarem a besta serão julgados, padecerão um juízo eterno por parte de Deus. Então a mensagem do evangelho, ao mesmo tempo em que ela, por um lado, ela chama para Deus o povo santo, o povo de Deus que ainda está no mundo, mas que ainda não se converteu, o povo a quem Deus irá chamar
porque Deus propositalmente inscreveu seus nomes no livro da vida desde a eternidade, nós mostramos isso no último vídeo, esse povo será convertido agora, nos últimos dias, o povo dos últimos dias, o povo de Deus que estiver vivendo nos últimos dias, será convidado pelo próprio Deus, pela voz do próprio Deus, a sair de Babilônia e a se juntar à igreja de Deus presente na terra, proclamando a mensagem do Evangelho eterno e do juízo eterno sobre a besta, sobre o falso profeta, que é a segunda besta, sobre a imagem da besta e sobre todos os adoradores da besta. Este Evangelho eterno, a mensagem do Evangelho eterno, ela não vem sozinha. A grande questão é adorar a Deus ou adorar a besta. Então nós estamos mostrando que houve um propósito eterno de Deus. O Evangelho eterno é algo que vem do propósito santo de Deus. Aqui no Romanos capítulo 9, versículo 11, diz assim: e os gêmeos, Jacó e Esaú, né, ainda não eram nascidos nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição fizesse o que, irmãos? Prevalecesse. Propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nós temos aqui uma outra evidência, ou algumas evidências de outros fatos bíblicos não assumidos pelos arminianos, especialmente pelos adventistas do sétimo dia. Propósito santo de Deus. Ele se consuma, se concretiza através do que mesmo? De qual doutrina? Da eleição soberana de Deus. Da escolha soberana de Deus. Deus elege soberanamente, Deus escolhe soberanamente. Isto é atribuição exclusivamente divina. E Deus quer que este propósito, que propósito? O propósito da eleição. Esta ideia de eleição não é nossa, não é reformada, não é calvinista. Não é agustiniana e nem algo proveniente da mente de Tomás de Aquino, o doutor Angélicos da Igreja Católica. Não. Isso é propósito santo de Deus. Isso não tem nada a ver com calvinismo, com reformado, com agostinianos. Não. Não tem nada a ver com isso. Isso é propósito santo de Deus, é evangelho, é palavra de Deus. Eleição é questão de propósito santo de Deus. E o texto fica bem claro o seguinte, olha, aqui no capítulo 9, Paulo está evocando a experiência, né? A experiência que no caso aqui específico, de Esaú e Jacó, que éramos gêmeos. Os gêmeos. Eles não eram nem nascidos, mas Deus já havia, antes do nascimento deles, evidentemente, antes de eles nascerem e praticarem qualquer ação que pudesse dar a entender o seguinte, não, Deus está escolhendo com base na ação de cada um, com base no comportamento de cada um, com base nas iniciativas de cada um. Não, o texto deixa claro justamente o contrário. Deus não escolhe ninguém com base nas ações previstas por Deus a respeito desse alguém que ele escolhe. O texto é claro, porque senão, meus irmãos, a Bíblia se torna contraditória. A Bíblia se torna contraditória. Aí nós teremos Paulo contra Moisés, Moisés contra Paulo, Paulo contra Pedro, Pedro contra Paulo, Paulo contra Cristo, Cristo contra Paulo, Pedro contra Cristo, Cristo contra Pedro, Moisés contra Cristo, Cristo contra Moisés. Isto não há. Não pode haver isso. E muitas vezes é isso que a gente vê nos argumentos, aí eu me reporto a minhas experiências, inúmeras experiências que eu tenho tido aqui na TV Caminho Livre. E é isso que há muitas vezes nos argumentos que eu recebo aqui, para confrontar não o que eu, como um cristão reformado, estou expondo aqui, não como cristão reformado, mas um cristão que crê na palavra de Deus e que elegeu a palavra de Deus como a sua única autoridade. A minha única autoridade não vem de igreja alguma, não vem de teólogo nenhum. A minha única autoridade
ponto de vista humano, vem da palavra de Deus. E muitos dos argumentos que eu recebo aqui, eles são argumentos que vão colocar Bíblia contra Bíblia. Escritores inspirados contra escritores, outros escritores inspirados. Vão colocar Moisés contra Paulo, Paulo contra Moisés, Cristo contra Paulo, Paulo contra Cristo, Cristo contra Pedro, Pedro contra Cristo, Paulo contra Tiago, Tiago contra Paulo. Não há isso. João, João contra Cristo, Cristo contra João. Eu, inclusive, estou trabalhando numa objeção por conta de um desafio que Ezequiel Gomes me fez de refutá-lo no seu livro, né, que está digitalizado ainda, não foi publicado. O maior discurso calvinista de Cristo com base em João capítulo 6. Estou trabalhando nisso, como é muita coisa que o Ezequiel escreveu, eu tenho que trabalhar com muita calma, com muita serenidade, com muita tranquilidade para fazer as objeções do modo correto, né? Respeitando, inclusive, o pensamento do Ezequiel, que é o pensamento arminiano, né? Eu não sei se isso será produtivo para alguém, não sei, mas o que eu sei é que, ao me fazer esse desafio, né, isso não será um debate, é um desafio, onde eu objetarei, tratarei de objetá-lo aqui na TV Caminho Livre. Ao me oferecer esse desafio, o Ezequiel estará me dando uma grande oportunidade de novamente reafirmar os princípios basilares deste evangelho eterno. Este evangelho eterno, que é o objeto do povo de Deus para os últimos dias. É o objeto que fará com que o povo de Deus vença nos últimos dias, ainda que morra por conta desse testemunho de Jesus. E aí é interessante porque a palavra testemunho no grego nos traz a ideia de martírio, de morrer por Cristo. Muitos deporão a própria vida ao testemunharem desse Cristo maravilhoso. Ao darem a mensagem do primeiro anjo, temam a Deus, dai-lhe glória, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse é o nosso verdadeiro Deus. Ao transmitirmos essa mensagem do evangelho eterno, muitos de nós seremos mortos, seremos martirizados. Ou seja, testemunharemos através da nossa morte. O evangelho eterno, portanto, vem da mente santa de Deus, vem do propósito santo de Deus, do desígnio santo de Deus, da intenção santa de Deus. Não tem nada a ver com o propósito do homem, desígnio do homem, livre-arbítrio humano. Toda a glória e toda a honra devem ser dadas a Deus. E olha, é por isso que Deus diz o que ele diz aqui em dois textos bíblicos do Velho Testamento que eu quero ler para vocês. O primeiro se encontra em Isaías, abram comigo aí. Porque a mensagem do primeiro anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Lembram-se? Apocalipse capítulo 6, a gente não leu aqui hoje, né? Mas você pode ler aí na sua casa, onde você estiver, pega a sua Bíblia e lê depois Apocalipse capítulo 6, do versículo 6 até o 13. A mensagem do primeiro anjo é clara: temei a Deus e dai-lhe glória. Glória por quê? Nós já estamos mostrando aqui. Glória porque a salvação de Deus é eterna, esse plano de resgate de Deus é eterno. Essa salvação vem de Deus, é propósito de Deus, é intenção de Deus, é uma elaboração de Deus. Não é minha, não é sua, não pertence a nenhum teólogo arminiano ou calvinista, nada disso, esqueçam essa história. Abram comigo Isaías 48, versículo 11. O texto de Isaías diz assim: por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome? Como seria profanado o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos aqui, o Criador dos céus e da terra, dizendo aqui, questionando-nos aqui. Olha só: não darei a mais ninguém a minha glória. Vamos entender isso aqui? Não darei a mais ninguém a minha glória. Como seria profanado o meu nome? Leiam comigo agora Jonas, para a gente entender o que significa isso. Jonas, profeta Jonas, é um dos profetas considerados como menores, não porque foram desimportantes, né?
mas porque os seus escritos foram pequenos em relação aos grandes profetas bíblicos, né? Dentre eles, esse aqui que a gente acabou de ler, Isaías. Vamos para Jonas. Eu quero que você leia Jonas, capítulo 2, versículo 9. Eu sempre me embanando aqui, né? Nos profetas menores. Eu nunca decorei a ordem deles. Mas vamos lá. Oséias, Joel. É Jonas 2:9. Se você já encontrou, pode ler aí. Nós vamos trabalhar essa questão aí, tá bom? Deus afirmando, né? Aí em Isaías o seguinte: não darei a mais ninguém a minha glória. Então tá aqui, Jonas 2:9 diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Em Isaías, Deus diz que não dará a ninguém a sua glória. Não darei a mais ninguém a minha glória. Jonas diz: ao Senhor pertence a salvação. O que é isso? Esses dois textos estão conectados de alguma forma? Sim. Salvação pertence a quem? A Deus. Nós estamos mostrando isso aqui. Evangelho eterno proveio, é procedente, se originou na mente santa de Deus. É propósito, desígnio, intento, intenção, objetivo, finalidade. Se originou de Deus. Salvação é um negócio de Deus. Salvação é com Deus. Se salvação é com Deus, é óbvio que quando Deus afirma aqui, olha, não darei a mais ninguém a minha glória, o que Deus está querendo dizer aqui? É que nenhum ser humano, por mais santo que ele seja, terá condições de, assim como os arminianos afirmam, de contribuir com sua própria salvação juntamente com Deus. É o sinergismo. É algo que eu estou trabalhando nas minhas objeções que eu farei ao Ezequiel Gomes aqui. O Ezequiel Gomes é sinergista. Ele acredita, assim como todos os arminianos e todos os adventistas acreditam, que a salvação só se concretiza na nossa vida mesmo quando eu contribuo com Deus. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. É sinergismo, é a sinergia, é a cooperação. É quando eu opero juntamente com alguém, juntamente com Deus, para o quê? Concretizar a minha própria salvação. Isto, meus irmãos, é retirar de Deus toda a glória. E Deus afirma que Ele não dará a sua glória a ninguém. A mensagem do primeiro anjo deixa isso muito claro. Sabe o que é muito interessante também? É que a igreja adventista, ela toma arbitrariamente Apocalipse capítulo 14, dos versículos 6 a 13, para dizer o seguinte: não, quem proclamará estas três mensagens angélicas ao mundo somos nós adventistas do sétimo dia. Nós é que estamos com a nossa obra, chamando a atenção do mundo para adorar a Deus, dar glória somente a Deus, como Criador dos céus e da terra, porque esse é o Deus do sábado. O sábado é o ponto em questão aqui, é aquilo que distinguirá quem é servo de Deus e quem não é, quem pertence a Deus, quem não pertence, quem é povo de Deus, quem não é. O sábado é o selo, é aquilo que determinará quem será salvo e quem não é. O sábado é uma questão de vida ou morte, diz Ellen White em Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Aí vem a igreja adventista e diz: não, nós não dizemos isso não sei o quê. Mentira! Mentira! Eu não estou, veja bem, eu não estou aqui denegrindo o caráter de ninguém especificamente. Certo? Ninguém. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, que o que é proclamado pela igreja é que é mentira. O que é proclamado pela igreja é mentira. Quando Deus diz o seguinte: olha, eu não vou dar a minha glória a ninguém, Deus está querendo dizer o seguinte: olha, não pensem em vocês que vocês possam contribuir comigo, colaborar comigo, cooperar comigo na obra de salvação de vocês. A salvação pertence a Deus, é um negócio de Deus. Foi por isso que Jesus disse o seguinte, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 19, abram comigo. Mateus capítulo 19. Vamos ler os versículos 26 e 27. Aliás, 25 e 26.
Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, olha só a pergunta, olha só essa pergunta, muito interessante. Quem pode ser salvo? Olha só a pergunta, que pergunta importante é essa? Quem pode ser salvo? Verso 26, Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Diante da pergunta importantíssima, quem pode ser salvo? Jesus responde, para os seres humanos isto é impossível. Ou seja, mesmo cooperando com Deus, é claro, meu irmão, porque salvação é um negócio de Deus, não veio de você. Como é que você pode cooperar com Deus para conquistar algo que Deus é que conquista 100% para você? A glória de Deus, reconhecida pelo ser humano, ela está aqui, no fato de que eu, enquanto ser humano, pecador, que foi alcançado por Deus quando eu estava morto em delitos e pecados, nos meus delitos e pecados. A glória de Deus, quando ela é reconhecida por nós seres humanos, ela indica-nos que somente Deus merece receber glória, honra e louvor da nossa parte. Por quê? Porque Ele é o autor da nossa salvação. Foi Ele que concebeu esse plano na eternidade. Houve propósito, é o que nós estamos mostrando aqui na palavra de Deus. Houve desígnio, meus irmãos. Eu não estou aqui tentando, veja bem, arrancar os membros da igreja adventista das suas respectivas comunidades adventistas. Não! Já disse e vou repetir de novo. Se depois de conhecer esse evangelho maravilhoso que nós estamos pregando aqui na TV Caminho Livre há 4 longos anos, você decidir permanecer na igreja, permaneça, fique lá. Se você conseguir ser feliz lá, mesmo conhecendo, tomando conhecimento desse evangelho maravilhoso da graça aqui, que a igreja não conhece, a igreja não prega, porque não conhece. Se você decidir ficar lá, fique lá. Seja abençoado lá. Agora, não pense você que isso vai durar muito tempo, não. Quando esse cenário de primeira besta, de segunda besta, que é o falso profeta, de imagem da besta se conflagrar, quando este cenário vier à tona, não pense você que isso vai durar, não. Não é a igreja que vai te salvar, não, meu irmão. Não são os pastores, não são os líderes da igreja, não é a organização. Essa organização, ela não representa absolutamente nada para Deus. Nada. Assim como nenhuma outra organização, seja presbiteriana, batista, assembleana, metodista, nada. Nenhuma organização, nenhuma estrutura religiosa, nenhum sistema religioso se representa nada para Deus, meus irmãos. Tem muita gente que acha que eu estou aqui destruindo ao invés de construir. Pelo contrário, eu quero que você foque a sua mente, seu coração, naquilo que é essencial, naquilo que é realmente importante. O que é importante? O que é essencial? O meu relacionamento com Deus, graças à regeneração que o Espírito Santo produziu em mim. E foi por conta dessa regeneração que o Espírito Santo produziu em mim, é que eu nasci para o reino de Deus. Hoje eu sou filho de Deus, não graças a um suposto livre-arbítrio que existia inerentemente em mim, e que através dele eu tenha tomado a iniciativa de seguir a Deus. De forma alguma, foi Deus que veio ao meu encontro. Deus que veio até mim. Deus que me buscou, que me regenerou graças ao trabalho do Espírito Santo. E nós vamos falar muito sobre isso, meus irmãos. Quando eu estiver aqui objetando os argumentos do Ezequiel com relação a João capítulo 6. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. João capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João é um dos capítulos mais ricos em termos de conteúdo, informação essencial, evangélica, essencialmente evangélica, cristã. João capítulo 6 é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. E eu estou trabalhando com os argumentos de Ezequiel, que são muitos, mas ele repete também muitos desses argumentos, ele vai repetindo muitos deles, com a intenção de, evidentemente, enfatizá-los aos seus futuros leitores, né? Porque o livro ainda não foi publicado. Então eu estou trabalhando com os argumentos do Ezequiel, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho que agradecer muito a Ezequiel, porque ao fazer isso, eu estou me aprofundando, né, ali em João capítulo 6, de uma forma como eu nunca havia feito antes. Então eu tenho muito que agradecer ao Ezequiel por isso.
Eu tenho que agradecer a Ele por isso. Ele está me dando essa oportunidade, né? E é por isso que eu estou trabalhando devagar essas objeções. Gente, voltemos ao texto. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A mensagem do Evangelho sendo proclamada concomitantemente, simultaneamente, a mensagem de juízo contra quem? Contra os adoradores da besta. Contra os adoradores da besta. Contra a Babilônia. No próximo vídeo nós vamos adentrar um pouco e sabermos um pouco e nos aprofundarmos um pouco dentro deste conceito. Babilônia é um conceito também. E nós temos que entender de onde ele se originou. Já falamos um pouquinho aqui de forma rápida e superficial sobre isso. Babilônia vai surgir com quem? Com Nimrod. Nimrod. Lá da Torre de Babel, lá da confusão das línguas. Lá do Gênesis, capítulos 10 e 11. Esse Nimrod, que depois de Deus confundir as línguas ali, ele vai para o seu canto. Foi ele o construtor de Babilônia. Nimrod começou a ser adorado como o próprio Deus ali. Nimrod se casou com a própria mãe, que a tradição babilônica diz que veio do céu. Samiramis. A mãe de Nimrod, então, seria a sua mulher. Uma mulher prostituta, né? Nimrod e Samiramis dão início ao conceito de Babilônia. Vamos trabalhar esse conceito, tá? Para que vocês possam entender a gravidade, a importância da mensagem dos três anjos para hoje. Só que a mensagem dos três anjos começa com o quê? Começa com o Evangelho eterno. É por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho eterno. Pelo amor de Deus, isso é tão básico, é tão elementar. Como é que nós vamos proclamar o Evangelho se nós não entendemos o Evangelho? Temer a Deus e dar glórias somente a esse Deus criador dos céus e da terra é reconhecer que só Ele salva. A salvação pertence a Ele, como diz aqui Jonas 2,9. Salvação é negócio de Deus. Quem pode ser salvo? Perguntam os discípulos a Jesus, o Mestre, o Senhor, o Salvador. E Jesus disse, para os seres humanos é impossível. Meus irmãos, até quando vocês vão tropeçar nas palavras do próprio Cristo que está dizendo isso para os seres humanos é impossível? Por quê? Porque salvação é um negócio único e exclusivamente a Deus. Quando eu afirmo que eu, para me salvar, preciso cooperar com Deus, eu estou o quê? Arrancando a glória de Deus, arrancando uma parte, um pedaço da glória de Deus, atribuindo uma parte, um pedaço dessa glória de Deus a mim mesmo, porque eu estou cooperando com Deus, estou operando juntamente com Deus, no sentido de salvar a mim mesmo. Meus irmãos, isto é grave, isto é muito grave. O sinergismo dentro da salvação é gravíssimo, porque eu estou atribuindo a mim uma parte da glória que pertence somente, completa e totalmente a Deus, a quem pertence a salvação, e Deus afirma na sua palavra, eu não darei a minha glória a quem quer que seja. Temer a Deus e dar glória a Ele passa por este entendimento, meus irmãos. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, passa por esse entendimento. A minha salvação não vem de mim, a minha salvação vem de Deus, é negócio dele. Agora, abrindo um parêntese para encerrar esse vídeo, porque eu vou voltar no próximo vídeo trabalhando o conceito de Babilônia. Abrindo um parêntese. O fato de nós estarmos aqui anunciando, proclamando o Evangelho eterno de Deus, abrindo a sua palavra, mostrando alguns aspectos do Evangelho eterno que ainda não são admitidos pelo Adventismo do sétimo dia, significa dizer que nós, enquanto salvos em Cristo, estamos agora, tipo assim, olha, deitados em berço esplêndido, porque, como afirma os arminianos, e aí os adventistas também afirmam, a nossa salvação é um negócio automático, como o próprio Ezequiel afirma várias vezes lá no seu livro que ele irá publicar. É uma questão de automatismo. Ah, não, Deus veio, me salvou, eu não queria, mas Ele me salvou, já que Ele me salvou, eu estou aqui deitado em berço esplêndido, faço o que eu quero, vivo a minha vida conforme os meus próprios ditames, né? E não estou nem aí para o Evangelho, nada, Deus já me salvou mesmo, não quero saber de nada, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. É assim mesmo.
É assim mesmo que nós proclamamos as implicações da salvação de Deus sobre nós, ou sobre todos os verdadeiros crentes? É assim? Mas é óbvio que não. É óbvio que não. Leia os principais teólogos calvinistas e você vai perceber um compromisso com a santificação por parte desses teólogos, que é um negócio tremendo. E vou dizer mais. Vou dizer mais. Os teólogos arminianos, ou aliás calvinistas, muitos deles participaram de um movimento chamado puritanos. É uma orientação teológica muito comprometida com a santificação do ser humano. O santificar-se, o viver diário, o caminhar na graça desse Deus maravilhoso que nos salvou. Se você lê um livro de um puritano, você vai ficar impressionado, mas muito impressionado, com o comprometimento dos teólogos, dos irmãos calvinistas puritanos com a santificação de vida. Não como mais causa de salvação, não, mas como reflexo, como resultado, como efeito da salvação, pela graça e unicamente pela graça de Cristo, por meio da fé. Não existe no mundo teológico, não existe, isso que eu vou afirmar agora, eu morro por isso. Ninguém mais comprometido com a santificação do ser humano do que os teólogos calvinistas, os irmãos calvinistas. Agora, há maus exemplos dentro do calvinismo, mas é óbvio que há. Há falsos crentes lá dentro do calvinismo, mas é claro, é óbvio que há. Estou falando que todo calvinista está salvo e que todo arminiano está perdido, mas é claro que não. Estou dizendo que para eu me salvar, eu tenho que ser calvinista ou reformado e não arminiano? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, tentam a todo instante, aqui na TV Caminho Livre, colocar palavras na minha boca. Maldosamente, intencionalmente. Eu não estou comprometido com isso, com erro. Eu não estou aqui comprometido com correntes teológicas. Eu costumo dizer o seguinte, sou um cristão reformado, calvinista em muitos aspectos. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não estou aqui defendendo calvinismo, teologia reformada. Estou aqui proclamando a palavra de Deus como a minha única autoridade. Única. Veja bem, não é suprema autoridade, não. Não é suprema autoridade, não. É minha única autoridade. Por quê? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no seu credo, ela assume o seguinte: a palavra de Deus é a suprema autoridade para a Igreja Adventista. Vocês não conseguiram perceber um truquezinho aí, não? Vocês não conseguiram perceber uma armadilhazinha pelo fato da Igreja afirmar que as Escrituras Sagradas são a sua suprema autoridade, ao invés de única? Não conseguiram, não? Não conseguiram? Se a Igreja Adventista afirmasse que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é a sua única autoridade, aí sim, aí nós poderíamos, né, ficar tranquilos em relação a isso. Bom, se eles estão afirmando que as Escrituras Sagradas, a Bíblia Santa, para os Adventistas são a única autoridade, ótimo. Então há esperança para eles. Mas quando eles dizem, não, as Escrituras Sagradas são a nossa suprema autoridade, eles estão querendo dizer o seguinte, que ela não é única, tem mais alguém contribuindo com essa supremacia autoritativa, que vai ditar as normas, regras da igreja, para a sua comunidade, para a sua membresia. Vocês estão entendendo? Quando a igreja afirma que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, são a sua suprema autoridade, incutida nessa ideia de suprema, está a ideia de que há mais alguém ali, né? Associada à questão da suprema autoridade que vai ditar as normas, aquilo que está certo, aquilo que não está, para a sua membresia. Agora, quando ela diz que as Escrituras Sagradas, se ela dissesse que as Escrituras Sagradas são a sua única regra de fé e prática, a sua única autoridade, aí sim, aí a igreja obteria o respeito de muitos de nós que somos cristãos, evangélicos na nossa essência, de várias denominações, né? Que pertencemos a muitas denominações,
Eu hoje, veja bem, eu hoje sou um cristão livre. Por que livre? Porque não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Agora, por conta de dizer isso, eu deixo de reconhecer a importância dessas denominações religiosas que existem? De forma alguma. Mais uma vez, eu sou obrigado a dizer isso aqui. As organizações religiosas, as instituições, as denominações são importantes. Eu estou falando das sérias. Estou falando das organizações sérias, das denominações sérias, consideradas históricas, que defendem uma teologia ortodoxa, histórica, escriturística, tendo a Bíblia como sua única autoridade de regra e fé. Não estou falando de seitas, não, tá? Eu não estou falando de seitas, porque seitas, normalmente elas arrogam para si exclusividade diante de Deus, né, e perante o mundo. Exclusividade, só nós estamos salvos. Só nós. Né? Deus só gosta de nós, Deus só ama nós. Deus só deu as suas mensagens para nós. A Igreja Adventista é uma seita, porque ela proclama isso, essa exclusividade. Os Mormons são uma seita, porque eles proclamam a mesma exclusividade. Né? Joseph Smith, que é o profeta deles, quem iniciou todo o mormonismo hoje, né? Como é conhecido no mundo. Charles Russell, que saiu da Igreja Adventista e fundou o Jeovismo, também é uma seita. O Jeovismo também proclama, não, só nós seremos salvos, só nós somos povo de Deus aqui. Então, gente, quando nós defendemos aqui, veja bem, a importância das denominações, nós fazemos esse parênteses, abrimos esse parêntese. A Igreja Presbiteriana presta um grande serviço aqui no Brasil ao povo brasileiro. A Igreja Metodista também presta um grande serviço ao povo brasileiro. A Igreja Batista também presta um grande serviço ao povo brasileiro. As igrejas cristãs evangélicas tradicionais também prestam um serviço importante. A Igreja Assembleia de Deus, que é o ramo pentecostal mais conhecido, né, também presta um grande serviço. Então, veja bem, eu estou tentando não demolir a tudo e a todos e desconsiderar aquilo que é importante hoje para nós, aquilo que é bom. Eu estou procurando ser equilibrado, procurando ter bom senso ao fazer aqui as minhas considerações. Eu vou ficando por aqui, arrematando o seguinte. Quando Apocalipse 14:6 descreve a obra do primeiro anjo, ela está descrevendo, o Apocalipse está descrevendo a obra que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, independentemente de ser desta ou daquela denominação, proclamará a um mundo que estará em franca oposição a ele. Esse povo de Deus estará como ovelha, sendo enviado para o meio de lobos devoradores. Esse povo de Deus empunhará a mensagem do Evangelho eterno, resumida ali no versículo 7 de Apocalipse 14. Temam a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora dos seus juízos. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa é a primeira mensagem. Não adorem a besta. Não adorem a besta. No meio disso aí vem a mensagem anunciando a queda desse sistema religioso falso, espúrio, apóstata, chamado Babilônia. É sobre isso que nós vamos tratar no nosso próximo vídeo, tá? Então, não se esqueçam disso. Este anjo é uma representação tipológica do povo de Deus pregando o Evangelho eterno agora nos últimos dias. Esse anjo não carrega a placa de nenhuma denominação exclusiva como povo de Deus, como pretende afirmar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como pretende afirmar as Testemunhas de Jeová, como pretendem afirmar os Mormons e outras seitas que nós sabemos existem por aí. Que Deus abençoe você, que Ele ilumine a sua mente com a unção poderosa do Espírito Santo para lhe dar luz e poder. Em nome de Jesus. Amém.